caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Muita alegria receber vocês que estão aqui no nosso auditório Santa Clara. Eu quero dizer, pelo menos, da cidade de vocês, né? Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer um bom programa, que ela interceda por nós para que a gente receba as bênçãos e as graças de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos amigos aqui de Itaúna, Minas Gerais. Quem são? Isso, levanta a mão. O câmera vai mostrá-los. Campo Alegre, Santa Catarina, é isso mesmo? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Montes Claros, Minas Gerais. Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Guarulhos, São Paulo, Governador Valadares, Minas Gerais, Santo André, São Paulo, Boa Vista da Aparecida, no Paraná, Fortaleza, Ceará, São Paulo, capital, Mogi das Cruzes, São Paulo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, está ali, Campina Grande, na Paraíba, e João Pessoa, na Paraíba. Tem gente de longe, Sejam bem-vindos à Canção Nova, sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Eu quero começar mostrando alguns produtos da Canção Nova. Vocês estão vendo aqui, olha, tudo isso aqui são produtos da Canção Nova, produtos de evangelização, são livros, são CDs, aqui são uma coleção de cursos, né? Não são CDs, cursos, né? Por exemplo, aqui um curso sobre a família, 25 horas, desde namoro até a viuvez. Eu passei por tudo isso aí. Estou na última fase. Como dizia um irmão mais velho meu, nós já estamos do meio-dia para tarde. Aqui um curso sobre a história da igreja. 100 horas sobre os 20 séculos da igreja. Um curso sobre a Bíblia. Isso aqui são 100 horas explicando cada livro da Bíblia. E tem um curso desse também, 40 horas sobre o catecismo da Igreja Católica. Tudo isso você encontra aqui na Canção Nova. E esse livro maravilhoso está aqui na minha mão, Mística de Fátima, Experiências. Quem escreveu esse livro é um casal consagrado da Canção Nova, o Gilberto e a Nilza, que moraram 10 anos em Fátima. E eles entrevistaram muitos bispos, muitos cardeais que estiveram em Fátima, os papas estiveram em Fátima, e eles então escreveram, né, toda essa espiritualidade lá de Fátima, contatos com a irmã Lúcia, a vidente. Então, eles agora transcreveram num livro toda essa experiência que eles viveram. Olha, é um livro muito bonito. Eu li esse livro porque eles pediram para eu fazer a apresentação, e eu fiz a apresentação com gosto mesmo, porque eu senti a profundidade desse livro. Está aqui, né, a apresentação que eu fiz desse livro. Está aí, a Canção Nova tem aí à sua disposição. Muito bem, o que mais que eu tenho que mostrar? Quero mostrar um livro novo, que saiu do forno, o livro do Dr. Scott Hahn. Quem gosta do Scott Hahn, aquele ex-pastor presbiteriano, americano, que se converteu à Igreja Católica porque assistiu uma missa. Escreveu depois o Banquete do Cordeiro, escreveu Todos os Caminhos Levam a Roma. É um dos maiores pregadores católicos hoje dos Estados Unidos. Esteve aqui na Canção Nova, né, o ano passado, e agora ele escreveu uma beleza de um livro, né? Em inglês é Lord Have Mercy, Senhor, tem de piedade. Nós traduzimos agora para o português, né, o poder de cura da confissão. Esse homem ele é doutor em Bíblia. Ele fez doutorado em Bíblia na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu estive 2 vezes na casa dele. Para vocês imaginarem o potencial desse homem, ele tem 40 mil livros na casa dele. Eu vi, estive lá. Eu pensei que eu tivesse bastante livro em casa. Em casa não cabe mais livro, tem 3 mil. O homem tem 40 mil. Eu fiquei assombrado. Os alunos que fazem doutorado com ele na Universidade de Pensilvânia, em teologia bíblica, estudam na casa dele, porque a biblioteca da casa dele é melhor que a biblioteca da universidade. Impressionante. Está aí
lançamos. E também acabamos de lançar o segundo volume de História da Igreja. Eu já tinha lançado o primeiro volume, História da Igreja, a Idade Antiga, agora a Idade Moderna, que vai até o século XV. Estou trabalhando agora no terceiro volume, que é a Idade Média, a Idade Moderna e Contemporânea. É o curso que eu dou, né, na teologia da Canção Nova, para os seminaristas que vão ser padres, ok? Muito bem. Quero mostrar também, rapidamente, esta coleção de livrinhos. Quero chamar a atenção para essa coleção de livrinhos. O que é essa coleção aqui? Esse programa nosso é de perguntas e respostas. Nós temos milhares de perguntas que chegam. Por quê? Porque o nosso povo tem muita dúvida. Então, eu estou escrevendo uma série de livrinhos respondendo essas perguntas mais assim, que aparecem mais. Por exemplo, qual a importância da oração? Quem é Deus? Por que eu escrevi esse livro, Quem é Deus? Sabe por quê? Foi feita uma pesquisa na internet, no mundo inteiro. Perguntaram assim, qual é a pergunta que você mais gostaria de ter a resposta? Olha a pergunta que ganhou em primeiro lugar, quem é Deus? Quer dizer, o povo acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. Esse livro eu explico quem é Deus, à luz da nossa fé católica. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? O Antigo Testamento não é fácil de entender, não. Aquela questão do dilúvio, as pragas do Egito, com quem que Caim se casou, né? Páginas difíceis do Antigo Testamento. Você conhece o poder do sangue de Cristo? A carta aos Hebreus diz que não há redenção sem sangue, né? Como entender o Apocalipse? O Apocalipse, então, é cheio de dúvidas. Aqui um livrinho para explicar o Apocalipse. Tá? Você sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa horrorosa que quer dizer para as crianças que a criança não tem sexo. É uma coisa que destrói a família, destrói o casamento, destrói até a maternidade. Ideologia de gênero. Precisa conhecer sobre isso porque é uma praga, né? Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram, que já estão aqui na minha mesa, né? E vamos começar, então, a responder. A primeira pergunta é alguém aqui da plateia que pergunta o seguinte, por que a teologia da libertação continua sendo ensinada nos seminários, considerando a posição da igreja sobre ela? É uma pessoa de Itaúna, Minas Gerais, que pede para não ser identificada. Ótimo. Muito bem. Realmente, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, condenaram a teologia da libertação de linha marxista, ou seja, aquela teologia da libertação que incentiva a luta de classes, extinguir a propriedade privada. Realmente, os papas condenaram. João Paulo II disse, se existe uma teologia da libertação à luz do magistério da igreja, essa é boa. Mas essa teologia da libertação de cunho marxista não é à luz do magistério da igreja. Bom, eu escrevi um livro sobre isso, Teologia da Libertação. Na verdade, esse livro não é meu. Eu apenas coletei uma série de artigos de grandes cardeais, papas, sobre a teologia da libertação. O primeiro artigo que tem aqui, eu vos explico o que é a teologia da libertação. É do Papa Bento XVI. Quem quiser entender o que é a teologia da libertação, à luz do marxismo condenado pela igreja, leia esse capítulo aqui do Papa Bento XVI. E aqui tem outro. Agora, por que continua ensinando isso em alguns seminários? Aí é porque realmente são professores que não obedecem ao magistério da igreja, não estão em plena comunhão com a igreja. Okay? O que a igreja ensina é a doutrina social da igreja, né? Para que haja paz, justiça no mundo. Não teologia da libertação marxista, aí não. Bom, Igor Gabriel, é de Matão, São Paulo, pergunta o seguinte, como lidar com o passado e os maus pensamentos? Ô Igor, mau pensamento, todo mundo está sujeito a eles, são as nossas tentações. Então, o que a gente deve fazer com relação aos maus pensamentos é fugir deles. E como que foge dos maus pensamentos? Rezando. Quando você tiver um mau pensamento, reza o credo, reza uma Ave Maria bem devagar, bem rezada, reza um Pai Nosso bem rezado, reza uma oração de São Miguel Arcanjo, por exemplo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no comando. Ou seja, muda o teu pensamento.
Como ele diz, lidar com o passado? O passado já passou, entrega na mão de Deus, ok? Se é alguma coisa muito marcante, que causou trauma, então, de repente, uma oração de cura, de libertação do passado, pode ajudar. Mas o importante é o seguinte, não fica remoendo o passado. É aquele ditado em inglês, né? Águas passadas não movem o moinho. Os moinhos eram movidos por água, né? A água já passou, não toca mais a vida. Olha para frente. Olha para frente, olha para o futuro. Entrega o passado na mão de Deus. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, realmente é bom mesmo. Estava bêbado e fui pela cabeça dos outros e comecei a ler a oração de São Cipriano Mago, mas não fui até o fim. Isso tem consequência? Se você estava bêbado, não vale nada. Bêbado não vale nada, tá certo? Você não pode ler a oração de São Cipriano Mago se você tiver ação. Quem é São Cipriano Mago? Existem dois São Cipriano. Na verdade, é um só. São Cipriano foi bispo de Cartago, no ano 300 e pouco, doutor da igreja. Um homem que lutou pela unidade. Esse São Cipriano é o São Cipriano da igreja. O outro São Cipriano Mago, que tem essas orações mágicas aqui, é um São Cipriano que foi inventado aí pela magia, pelas outras coisas. Esse não tem valor. Agora, como você estava bêbado mesmo, não vale nada. Fique tranquilo. Agora, não leia quando você tiver ação, né? Frank Fernandes, ele pergunta o seguinte, é a primeira vez que o Papa autoriza os bispos do mundo também a abrirem as portas santas? Não, não é a primeira vez não, porque toda vez que tem o ano santo, normalmente a cada 50 anos, a cada 25 anos, os papas abrem a porta santa na Basílica de Roma, mas abre também na Basílica de São Paulo, na Basílica de São João do Latrão, na Santa Maria Maior, em Roma. Então não é só, né? E outras igrejas, até do Oriente, o Papa autoriza, não é a primeira vez, ok? Realmente o Papa Francisco, esse ano, ele deu uma abertura muito maior. Ele autorizou que todas as catedrais do mundo, todas as basílicas do mundo, pudessem ter a porta santa. Realmente isso é uma novidade, né? Essa abertura assim mais ampla que o Papa Francisco deu. Christian Lavareda, de Manaus, ele pergunta o seguinte, por que os santos da igreja também estão presentes no candomblé? Gostaria que explicasse por que isso acontece. Christian, é o seguinte, foi por causa do sincretismo religioso. Sincretismo é a mistura, né? Que houve quando os escravos vieram para o Brasil, trazidos da África. Eles trouxeram esse culto afro, né? Então misturou com o catolicismo aqui, né? Eles continuaram a viver o culto deles, só que eles absorveram algumas imagens do catolicismo. Então houve sincretismo religioso, foi por causa disso, entendeu? Mas não teve nenhum aval da igreja para isso. Eu escrevi um livro que eu explico essas coisas com detalhes, é esse livro aqui, Falsas Doutrinas. Desse livro tem mais de 100 tipos de seitas, sincretismos, que eu explico aqui, né? Tudo que você quer saber sobre essas coisas, por exemplo, é uma relação enorme de seitas, de coisas, por exemplo, o que é, por exemplo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Árvore da Vida, Adonep, Mormons, Testemunho de Jeová, religiões orientais, islamismo, panteísmo, gnosticismo, budismo, zen budismo, quer dizer, todas essas coisas que estão por aí, esse livro eu condensei, um estudo profundo de Dom Estevão Bittencourt, que é um monge que já morreu há muito tempo, que estudou isso profundamente e autorizou que eu publicasse isso. Nós éramos amigos, ele já morreu. Então, é um livro que ajuda a tirar essas dúvidas sobre essas coisas todas, tá? Uma pergunta ligada a esta, para mim parecida, é do Antônio, que é de Presidente Prudente. Ele diz que ele é sócio da Canção Nova e ajuda pelo débito automático. Muito obrigado, viu, Antônio? O débito automático, a pessoa autoriza o banco a acreditar para a igreja, para a Canção Nova, todo mês, uma quantia, né? É a melhor maneira de a gente ajudar a Canção Nova, é pelo débito automático. Quem tem conta bancária, né? O Antônio, de Presidente Prudente, pergunta o seguinte, os pais de santo têm o mesmo significado dos santos da Igreja Católica? Não, Antônio, não tem nada a ver. Os pais de santo lá, do candomblé e tal,
São figuras que eles criaram no candomblé, que não tem nada a ver com santo da igreja. Receberam o nome de pai de santo, mas não quer dizer que são santos da igreja, não foram canonizados, nada disso. Inclusive, nós católicos não podemos prestar um culto a essas entidades, ok? A igreja respeita, cada um quer viver a sua crença viva, não é? Mas para o católico não é lícito participar desses cultos, ok? Nesse mesmo livro, Falsa Doutrina, eu tenho todo estudo aqui sobre candomblé, sobre essas coisas todas, tem aqui também. Ana Gabriela pergunta o seguinte, podemos bater palma na missa? Ô, Gabriela, o seguinte, não tem, nem no missal romano, e nem em Código de Direito Canônico, nem nada, palma na missa. Não tem nenhum documento da igreja que fale em bater palma na missa. Ok? Quer dizer, não fala disso. Então, em princípio, eu acho, a opinião minha, que não devia bater palma na missa. Porque o missal romano não prescreve. É só você. Tem um livro, eu escrevi um livro inteiro sobre liturgia, deixa eu ver se ele está aqui. Nesse livro aqui você pode conferir as orientações do missal romano. Não fala em palma na missa, em nenhum momento. Nem quando o padre ou o bispo levanta a Bíblia depois de ler, ou o missal depois de ler o Evangelho. Não fala. Bem, eu não vou dizer que não pode, por quê? Porque eu tenho visto palma na missa aí no Brasil inteiro. Quer dizer, então eu acho que cabe a quem autorizar ou não autorizar, os bispos. Aí, se um bispo autorizar, não sou eu que vou dizer que não pode. A única coisa que eu vou dizer aqui é que não tem no missal romano uma orientação de bater palma na missa. Como tem, ajoelhar, ficar de pé, etc, etc. Não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que eu acho que em cada diocese, eu sei que tem uma diocese que o bispo proibiu. Se não me engano, foi lá em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Se não me engano, Dom Antônio Keller proibiu bater palma na missa. Não tenho certeza. Me parece que eu li alguma coisa sobre isso. Quer dizer, eu acho que o bispo tem que definir a questão. Jefferson Siqueira, sócio pelo boleto bancário, ele pergunta o seguinte, por que Jesus Cristo, nas Escrituras, em várias passagens, sempre se coloca como Filho de Deus? Não é que ele se coloca como Filho de Deus, Jefferson, ele é Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, a gente reza no credo. Então, ele é o Filho de Deus, por isso que ele se apresenta como Filho de Deus. Não? Juliette Zenha, de Nova Iguaçu, pergunta o seguinte, é verdade que não se pode olhar para a hóstia no momento da consagração? Mentira. É para olhar, o padre levanta a hóstia, é para você olhar e adorar. Pode olhar sim, deve olhar sim, não tem nenhuma obstrução no missal romano durante a celebração da missa sobre isso. Sabe, gente, existe o missal romano. O missal romano, na introdução dele, ele tem 400 orientações de como é que a missa tem que ser celebrada. É chamada as Instruções Gerais do Missal Romano. Nesse livro aqui, eu transcrevi esse livro para entender a liturgia, eu transcrevi aqui essas normas. Não fala nada de que você não pode, porque quando a igreja não quer que faça, a igreja proíbe. Quando a igreja não proíbe, ok? Cabe, de repente, até o bispo decidir se pode ou se não pode. Por quê? Não está falando que pode, nem que não pode. Agora, o que normalmente a igreja faz é seguir o que o missal manda fazer. Não acrescenta nada e nem retira nada. Ana Maria, via Facebook, se Lúcifer se arrepender, Deus o perdoará? Ana, a igreja diz que Lúcifer nunca mais vai se arrepender. Por quê? Porque um anjo, quando ele toma uma decisão, a decisão dele é irreversível. Não é como nós. A nossa decisão é uma decisão meio precária. Por quê? Porque a nossa inteligência não é como a inteligência de um anjo perfeita. Não, a nossa inteligência é uma inteligência fraca, prejudicada pelo pecado original, a nossa vontade também. Agora, o anjo não. O anjo, quando ele pecou diante de Deus,
A igreja ensina que ele não volta atrás. Então, por isso que ele não pode ser perdoado. Não é que Deus não tenha misericórdia para perdoar. Ele não quer o perdão. Ele não volta atrás. Isso aí é doutrina certa da igreja, ok? Eu escrevi um livro sobre os anjos, não sei se ele está por aqui. Esse livro eu explico o que São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os doutores da igreja falam sobre os anjos. O que o anjo é, o que o anjo não é, o que o anjo faz, o que o anjo não faz. O anjo pensa, não pensa, o anjo sabe o nosso pensamento, não sabe. A angelologia, né? É uma parte da teologia da igreja, né? Eu escrevi um livro sobre isso. Alê Amorim. É verdade que José era viúvo e tinha filhos antes de Maria? Veja bem, não tem isso nos evangelhos. A igreja diz que isso não é provado. O Papa João Paulo II escreveu 51 catequeses sobre a Virgem Maria. É um livro publicado também aqui na Canção Nova. O Papa João Paulo II diz lá que não tem motivo para dizer que São José era velho, era viúvo e tinha filhos. Diz que não há dados históricos e científicos para afirmar isso. Então a igreja não acredita nisso, né? O livro chama-se 51 catequeses do Papa sobre a Virgem Maria. Lá ele fala do casamento de Maria com São José e fala desse aspecto aí. Bom, eu escrevi também um livro, O Glorioso São José. Esse livro eu explico. É um livro que eu fiz uma pesquisa histórica dentro da igreja sobre as encíclicas dos papas, sobre São José, e aqui eu coloco exatamente essa mesma afirmação do Papa João Paulo II. Rosimeire, como descartar a embalagem da vela de sétimo dia? Pode-se jogar no lixo? Ô Rosimeire, se a vela de 7 dias, se ela tem uma imagem de santo e ela foi benta, o melhor é você pegar, então, o que sobrou e você queimar ou enterrar, porque aquela imagem foi benta. Mas se não foi benta, aí você pode jogar, pode amassar, destruir e jogar fora, entendeu? Mas se foi benta, aí é bom você não jogar no lixo, porque é melhor queimar ou melhor enterrar, alguma coisa desse tipo assim. Joaquim Morevaldo dos Reis, de Jaú dos Tocantins. Ele pergunta o seguinte: na falta de um padre, a palavra pode ser celebrada sem a presença dele por alguém que não foi ordenado? Pode, a celebração da palavra, que não é a missa, né? É tudo menos a consagração. Pode um leigo fazer, ministro ordinário da Eucaristia pode fazer, até alguém que não é ministro, se o pároco autorizar, pode fazer. E tem uma outra pergunta ligada com essa, que é da Marlene Tereza Vieira Faria, de Santo André, São Paulo. A Marlene pergunta o seguinte: quando um padre está ausente, um leigo pode celebrar a missa sem a consagração da Eucaristia? Veja, o Marlene, mas ele não vai celebrar a missa. Quando não tem padre, não tem missa, não tem consagração. O que o leigo pode fazer é a celebração da palavra, ou a chamada paraliturgia, ok? Então, é praticamente a mesma pergunta anterior, de um outro jeito. Pode fazer as leituras, né? Pode o leigo ler o Evangelho, pode até fazer uma reflexão sobre o Evangelho, não é uma homilia como na missa, porque não é missa. Mateus Ludigério. Estou gostando de uma pessoa e ela também está gostando de mim. Que bom. O que o senhor acha? Eu chamo ela para entrar em oração comigo, para ver se é da vontade de Deus, ou primeiro devo me aproximar mais ainda dela, para depois começarmos a entrar em oração? Moço, vocês não têm que entrar em oração, não. Acho que vocês têm que namorar primeiro. Você gosta dela, ela gosta de você. Faça uma amizade. Olha, porque a amizade é um pré-namoro. Na amizade você vai ver se, né, as coisas combinam, o seu pensamento com o dela, os seus valores. Se na amizade já perceber que combina e vocês se amam, começa um namoro. Aí depois vocês vão rezar juntos. Tá certo? Eu acho que é isso aí, né? Cláudia Correia.
Sou catequista e aqui na minha cidade a preparação para a primeira Eucaristia é de 3 anos. Que bom, boa preparação. Uma catequizanda de 10 anos já está no 3º ano de formação. Está faltando muito por dificuldades da mãe em levá-la. Ela pode fazer a primeira Eucaristia ou tem que negar? Ô Cláudio, depende do que essa menina já sabe. O que a pessoa precisa saber para fazer a primeira Eucaristia, a criança? Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? O que são os sacramentos? O que são os mandamentos? Os dogmas do credo. A boa catequese tem que ter isso. O credo, ela entende todo o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Creio na igreja. Ela entende o credo. O básico. Ela sabe quais são os mandamentos da igreja, porque é a moral católica. Ela sabe os sacramentos da igreja, o que significa. Se ela tem esse conhecimento básico, ela sabe rezar. Rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, o credo, as devoções ao santo, se ela tem esse mínimo e sabe bem o que é a Eucaristia, o corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, eu penso que ela pode fazer a primeira comunhão. Mas aí tem que fazer uma avaliação, caso a caso, entendeu? Tem que averiguar. Muito bem, gente, chegamos aqui ao final do primeiro bloco, temos um intervalo bastante rápido, em seguida as perguntas que vieram por e-mail, que vão aparecer ali no plasma, ok? Espere aí, é bastante rápido o intervalo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Quero dar aqui um alô para uma grande caravana que está aqui de Bela Cruz do Ceará. Tem 26 pessoas aqui na Canção Nova. Tem alguém daqui que é da caravana? Aí, levantamos, os coordenadores estão ali. Sejam bem-vindos. Olha, você que quer vir à Canção Nova, monta uma caravana, né? Pode vir de avião, pode vir de navio, pode vir de carro, né? E vem aí conhecer a Canção Nova, passa pela Porta Santa aqui no santuário. Canção Nova tem santuário, então tem Porta Santa. Pode ganhar indulgência plenária, você pode se confessar. Tem uma porção de padres que ficam nos confessionários da Canção Nova. Você pode confessar, pode comungar, participar da missa, assistir pregações, entendeu? Venha, né? E você viu que coisa bonita, o intervalo nosso, você viu como é que é rápido o intervalo nosso? Não deu 3 minutos. Porque a televisão não tem propaganda, por isso a Canção Nova tem que pedir a sua ajuda. Né? Aqui não tem propaganda igual que vem em qualquer televisão. Então, ajude a Canção Nova. Eu quero, inclusive, mostrar a você, se quiser ajudar pelo site clube.cançãonova.com, você pode se associar e ajudar a Canção Nova. Ou então pelo telefone 12 31 86 2600, que é do call center. Você pode se associar. Olha, eu quero receber o boleto bancário da Canção Nova, recebe a revista junto. Ou eu quero receber, Não, eu quero fazer pelo débito automático. A menina te orienta, vai no banco, faz a tua conta, autoriza. Gente, é investir na obra de Deus. A gente gasta tanto dinheiro com porcaria, não é verdade? Desculpa a expressão porcaria, né? Porcaria que eu quero dizer é coisa assim, né? De repente compra uma coisa que não tem valor, às vezes nem precisa direito. A obra de Deus é para salvar almas, salvar famílias, salvar jovens, muitas vezes, de uma vida devassa, de droga, de bebida. Né? Nosso PHN aqui, esse final de semana, vocês viram, tinha aí negócio de 60, 70 mil pessoas, a maioria jovens. Que maravilha! Agora, isso tudo custa muito caro, né? A Canção Nova está fazendo a digitalização, por exemplo, do sistema de televisão. É caríssimo e é obrigado a fazer, passar do sistema analógico para o digital, senão a televisão sai do ar. Por isso que a Canção Nova está fez esse calendário aqui. Esse calendário, ele vem cada mês um boleto. É um boleto extra, mesmo que você já é sócio da Canção Nova, ajudar um pouco a mais. Para quê? Para digitalização. Você ajuda para manter a Canção Nova. É o projeto Dai-me Almas, é despesa, funcionários, consagrados. A Canção Nova tem cerca aí de 3 mil pessoas trabalhando, 3 mil no Brasil e no mundo. Então, sabe, muitas vezes a gente quer evangelizar, não sabe como evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei. Ajuda financeiramente, que aí outros vão fazer por você. Eu gosto de resumir tudo dizendo aquilo que Papa Paulo VI dizia: quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos diante de Deus do evangelizador.
Você está ajudando aí para que eu possa estar aqui evangelizando. Então, eu e você que ajuda, vamos ter diante de Deus o mesmo mérito. Você porque ajuda, eu porque evangelizo. Para Deus, se você não ajudar, eu não posso evangelizar. Entenderam? A beleza da obra de Deus, todo mundo ajuda na obra de Deus. Muito bem, eu quero anunciar também que de 29 a 31 de julho, agora o último final de semana do mês, aprofundamento de cura e libertação aqui na Canção Nova. Quem é que vai estar trabalhando aí? Muita gente boa, não é? Padre Roger, pessoal todo ligado aí, né, com cura e libertação, vai estar participando aqui. Informações, site eventos.cançãonova.com. Qualquer evento da Canção Nova que você souber, entra no site eventos.cançãonova.com. Ou então pelo telefone 12 31 86 20 55. Ok? Bom, antes de voltar para as perguntas, quero mostrar, olha, o livro que eu falei do Papa, que não estava na minha mão, a Virgem Maria, 58 catequeses do Papa sobre Nossa Senhora. Aqui que o Papa João Paulo II fala de São José, mas não é só São José, não. É uma mariologia inteira. O Papa João Paulo que fala desde o nascimento da Virgem Maria até a assunção ao céu dela. Ensinado pelo Papa. E um Papa que hoje é santo. Né? O livro dos anjos que eu falei, é esse aqui. E esse livro tem uma coisa maravilhosa. As 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Tem 7 catequeses aqui do Papa João Paulo II, inclusive sobre os anjos maus. Papa João Paulo II. Bom, eu como sempre fui um aluno do Papa João Paulo II, né, e hoje sou devoto, porque hoje ele é santo, sempre que eu pude, tentei publicar essas obras dele. Bom, aqui tem, rapidamente quero mostrar também, isso daqui nós estamos nas férias, eu gosto de mostrar esses 2 livrinhos aqui, ó. Histórias que o vovô conta, tem volume 1 e tem volume 2. História para criança. Histórias que eu conto para criança, sempre colocando um desenhinho para ilustrar. Porque a criança precisa, gente, ser tirada desses veículos eletrônicos que hoje estão tomando conta da criança. A criança de 3, 4 anos só fica no celular, no iPad, não sei o quê. Gente, isso não faz bem para a criança. E a criança é fascinada por isso, e já nasce meio chipado, já nasce com um chipzinho na cabeça, eu acho impressionante. Eu vejo meus netinhos lá de 3, 4, 5 anos já não sabe ler, mas pelas figurinhas dos aplicativos, ela já sabe achar o que ela quer. É impressionante. Essas historinhas são historinhas de fundo moral, para criança, historinha de bichinho, mas sempre com um fundo moral. Entende? Então, tem 2 livros sobre isso. A prática da humildade. A humildade é a virtude mais importante que existe. Porque o pior pecado é o contrário da humildade, que é a soberba, né? Foi o pecado de Adão e Eva, foi o pecado dos anjos. Esse livro é escrito por um Papa, Leão XIII. Né? A prática da humildade. Como é que eu devo ser humilde? E esse livro maravilhoso, que é um livro para formar as pessoas. Esse livro eu li a primeira vez quando eu tinha 13 anos de idade. É de um padre francês chamado Michel Coart, Construir o Homem e o Mundo. Para você construir o mundo, santificar o mundo, você tem que primeiro construir o homem. Esse livro, ele parou de ser publicado no Brasil, eu fui buscar esse livro lá na França. Lá na França, fomos buscar lá na França e republicamos aqui no Brasil, porque esse livro formou o meu catolicismo praticamente. Construíram, desde 13 anos de idade que eu leio esse livro aqui, e nunca deixei de ler. Michel Coart era um padre realmente extraordinário. Bom, a gente precisa de livros bons, gente, porque a gente aí vai tendo direção espiritual. A igreja sempre recomendou a gente ter uma direção espiritual, mas nem sempre a gente tem. É por isso que, inclusive, eu estou fazendo também, pelo site Cleofas, que é o meu site, eu estou fazendo uma escola da fé online. É um curso de teologia à distância. Comecei com Deus, a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, a criação dos anjos, o pecado original, e vamos embora. Aí vai ter mariologia, cristologia, pneumatologia, escatologia, um curso de teologia para você fazer em casa. É sempre o quê? Um vídeo gravado, uma página para você ler e um texto para você ouvir. De segunda a sexta-feira. Na sexta-feira eu tiro dúvidas, você pode mandar dúvidas para mim.
ok? Porque o nosso povo tem muita dúvida. Entende? Aí o que acontece? Chega diante de um protestante, diante de um espírito, o católico fica, ai meu Deus, e agora? O pessoal na rua me para tirar dúvida. Eu vou na missa, o pessoal me para fazer perguntas. Professor Felipe, entende? O que o povo católico mais tem é dúvida. Então, essa Escola da Fé online é no site Cleofa. Se você quiser acompanhar, tem uma janelinha lá, Escola da Fé Online. Você clica lá e você tem que se inscrever. Olha, gente, eu tenho uma equipe de 5 pessoas trabalhando comigo. Porque dá uma trabalheira danada. Você gravar vídeo, mandar para o satélite, tem que ir para o provedor. Olha, é uma coisa... Gravar os vídeos, escrever as matérias, não é brincadeira. Eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo. Mas eu estou satisfeito. Já temos aí uma média de uns 400 alunos seguindo diariamente, né? Mandando as perguntas para mim. A gente vai formando, então, o povo católico aí, né? Como precisa ser formado. As perguntas que chegaram por e-mail. Alexandre, devo cancelar a Santa Missa ou a celebração da palavra por falta de participação da comunidade? De jeito nenhum. Alexandre, nem que tenha meia dúzia de pessoas, celebra a missa. A missa celebrada para uma pessoa ou para 1000 pessoas, a missa tem o mesmo valor. Entendeu? A gente não cancela as coisas na igreja, não. Só cancela se não tiver ninguém. Tá? Pode passar. Tânia Santos, qual a relação entre frutos e dons de santidade? Os dons geram os frutos? Tânia, eu vou indicar 3 livros ligados a esses assuntos. Frutos, dons, não, 2 livros. Frutos, dons e santidade. Olha, eu escrevi um livro que é fruto da minha experiência na renovação carismática durante uns 40 anos. Não está aqui. É um livro que eu chamei de Descerá sobre vós o Espírito Santo. Ali fala dos frutos do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. E esse livro fala sobre santidade. Sede santos porque eu sou santo. Ou seja, o que a igreja nos oferece para a gente chegar à santidade? João Paulo II dizia assim, a igreja existe para nos levar à santidade. E o que a igreja oferece para a nossa santidade? Qual é o caminho? Oração, a liturgia, os sacramentos, a moral católica, a doutrina. Entende? Então, é o caminho da santidade. Isso tudo está ligado. Santidade, dons e frutos, está tudo ligado. Ok? Railson, o que significa romaria? Romaria significa mais ou menos uma caminhada. É você ir em busca de Deus. Né? Muitas vezes existe uma peregrinação, que tem mais ou menos o caráter de romaria também, né? Ou você ir em busca de Deus. Pode ser numa caminhada a pé, pode ser de carro, pode ser... É você ir visitar um santuário, você visitar alguma coisa, buscando Deus. Nunca senti desejo sexual pelo meu esposo, mesmo assim o meu casamento foi consumado. Bom, se vocês tiveram relação sexual, o casamento foi consumado. Aonde que o matrimônio é consumado? Na primeira relação sexual. Por isso que o Código de Direito Canônico da Igreja diz o seguinte, o Código é o estatuto da Igreja, né? O Código diz assim, se o casal de noivos tem uma impossibilidade física definitiva, irreversível, definida pela medicina, não pela igreja, que não conseguem ter o ato sexual, então não pode se casar, não pode receber o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque não consuma o matrimônio. O matrimônio ele é consumado no ato sexual. Bom, se vocês tiveram o ato sexual com satisfação ou não, o casamento foi consumado. Ok? Eu escrevi um livro sobre esse assunto, porque recebo muitas perguntas sobre isso. Vocês podem perguntar, por que tanto livro? Porque são tantas perguntas. Entende? Vida sexual no casamento. Então, aqui explica todas essas coisas que um casal cristão precisa saber sobre a vida sexual. O que pode fazer, o que não pode fazer, o que é lícito, o que não é lícito. Tudo à luz dos documentos da igreja. Tá? Thaís Andrade, de Itabuna, na Bahia. Por que as pessoas que fizeram a escravidão a Jesus por Maria não podem receber indulgência plenária?
Pode sim, Thaís. Aqui está havendo uma confusão. Existe o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Ele está aí, não? O Tratado é um livro que é de São Luís de Montfort, né? Padre Paulo, ele é um grande divulgador do tratado e da consagração à Nossa Senhora. Inclusive, amanhã, Padre Paulo vai estar comigo na Escola da Fé, 8h40, nós vamos conversar sobre moral católica, sobre consagração à Nossa Senhora. São Luís de Montfort, ele diz assim, consagrar a Nossa Senhora pelo método dele é oferecer, pode me dar aqui, Aninha, é oferecer à Virgem Maria, esse livro aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. São Luís de Montfort recomenda aqui uma consagração onde ele manda fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. E oferecer a ela todos os nossos méritos. Isso eu conversei com o Padre Paulo um dia exatamente sobre isso. Não quer dizer que você não possa ganhar uma indulgência plenária, não quer dizer que você não possa oferecer uma indulgência por uma alma que já morreu, pode. O que a gente oferece para Nossa Senhora são os méritos. É o entendimento meu e também o entendimento do Padre Paulo. Nós conversamos sobre isso um dia. Amanhã vamos estar na Escola da Fé. Inclusive, quem quiser mandar pergunta para o Padre Paulo sobre questões de moral, sexo, mande. Ele vai estar ao vivo na Canção Nova amanhã, se Deus quiser, a partir de 8h30. Muito bem. Gabriel, Rio de Janeiro. Como posso converter os meus amigos para seguir o cristianismo? Boa pergunta, Gabriel. Gabriel, um dia teve um filho meu que fez essa pergunta para mim. Meu filho Mateus, que hoje está com 43 anos, quando ele tinha 30 anos, ele, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo, qual é, Mateus? Porque sou católico. Peraí, rapaz, você tem 30 anos, não sabe ainda? Você foi crismado, batizado, casado? Não, pai, eu sei, só que eu tenho muito amigo que não sabe, eu queria... Aí eu falei, tá bem, o próximo livro que eu vou escrever é esse, porque eu sou católico. Como você levar as pessoas para Deus, para a Igreja Católica? Aí escrevi esse livro, né? Cadê o Porque Sou Católico? Está aqui, olha. Aliás, tem ele em forma de CD, tem em forma de CD e tem em forma de livro, né? É o único livro meu que tem em forma de CD, porque as pessoas pediram, porque sou católico. Por que você é católico? Por que você confessa, você comunga, você vai à missa? São Pedro diz, está preparado para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé. Então, eu penso que por aqui você pode ajudar. Um outro livro muito bom é de um americano, meu amigo que esteve aqui no Brasil, esteve inclusive na Escola da Fé, o Tom Peterson. Tom Peterson escreveu esse livro, Católicos, Voltem para Casa. Você que foi batizado, abandonou a igreja, não reza mais, volta para cá. O Tom Peterson, eu queria que vocês entrassem na internet, lá no Google, e você colocasse lá, Católicos Voltem para Casa. Você vai ver um vídeo de 1 minuto, uma maravilha. Porque esse homem aqui, ele é especialista em mídia, é um profissional americano, que agora ele só se dedica à evangelização. Ele esteve aqui, nós traduzimos esse livro dele do inglês para o português e publicamos. É um projeto que ele tem nos Estados Unidos, na América Latina, para trazer os católicos de volta para a igreja. Uma coisa fantástica. Ele já trouxe milhões de pessoas de volta para a igreja. Está aqui, o Gabriel, um livro que vale a pena você ler e, inclusive, ver o vídeo dele. E ele tem um site na internet, Catholics Come Home, em inglês. Catholics Come Home, voltem para casa, né? E o livro, que ajuda muito a gente, né? O Tom Peterson esteve aqui na Escola da Fé comigo o ano passado, né? E nós estamos, inclusive, trabalhando para ver se a gente faz esse mesmo projeto na América Latina. Ele me propôs agora publicar o livro dele, esse livro em espanhol, e a gente trabalhar com isso no México, na Colômbia, os países de língua espanhola. Tive um surto esquizofrênico e algumas coisas não consigo compreender. O que a igreja pensa sobre a esquizofrenia? Se ela pode ser causada por demônios ou é uma mensagem de Deus? Olha, esquizofrenia é coisa da medicina, da psicologia, da psiquiatria. Então,
a igreja não fala de coisas que é da medicina. A igreja deixa para a medicina falar disso. Agora, pode ser uma ação do demônio ou não, aí os exorcistas é que tem que dizer. Ok? A gente sabe que o mal, ele usa as nossas fraquezas. Entendeu? Por exemplo, quando é que você tem uma infecção? Quando você tem uma ferida. Então a infecção aproveita a ferida, o mal também. Aproveita uma ferida da alma e tal. Mas o importante é o seguinte: viva a tua vida em Deus, né? Viva a tua vida na igreja, tua confissão, tua Eucaristia, tua consagração à Nossa Senhora, que o mal não vai usar nada que tem em você, nem que seja esquizofrenia. E vá buscar um tratamento médico para esquizofrenia. Vá a um psiquiatra. O psiquiatra vai te dar remédio, vai te encaixar na normalidade o quanto for possível. Nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade natural e sobrenatural. Tudo que acontece com a gente tem duas dimensões. Procure a solução natural, o médico, a medicina, e procure Deus. Tudo que acontece com a gente deve ser assim. Eu estou com um problema. Estou brigando com o meu marido, com a minha esposa. Tem um lado aí que é natural. É o relacionamento. E tem um lado que é sobrenatural. A gente precisa rezar. Para ver. Entenderam? Tudo tem esses dois lados. Vamos lá. Valnei, o que a igreja diz de pessoas católicas que curam o próximo ao benzer? O Valnei, a igreja ensina o seguinte: só quem pode benzer é quem foi ordenado, ou seja, recebeu o sacramento da ordem. Por quê? Porque ele recebe uma unção sacramental. É o diácono, o padre, o presbítero e o bispo. Eles podem benzer. Eu te abençoo, eu te benzo, né? Essa casa, esse carro, essa pessoa. Nós, leigos, podemos pedir a bênção. Então, por exemplo, o filho diz assim para o pai: abençoa, pai. O pai diz: Deus te abençoe. Pede para Deus abençoar. É muito bonito, né? O livro do Eclesiástico na Bíblia, capítulo 3 do Eclesiástico, versículo 11, Eclesiastes 3:11, diz assim: a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. É coisa séria a bênção do pai e da mãe. Graças a Deus eu aprendi isso dos meus pais e ensinei para meus filhos. Eu me lembro que 4 vezes por dia eu pedia a bênção dos meus pais. Acordava, benção pai, benção mãe. Ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Não é possível que esse homem aqui não seja abençoado, né? Recebendo 4 bênçãos por dia. Gente, a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. Então, os pais podem pedir essa. Agora, benzer, ele é o ordenado que deve fazer. Então, deixa para os padres. O leigo não deve fazer essa bênção. Silvana Souza, o que João Batista comia era inseto ou era vegetação? Era gafanhoto silvestre e mel silvestre. Isso lá na Terra Santa, eu estive na Terra Santa várias vezes. Eu perguntei para vários guias judeus que conhecem a Terra Santa, que lá sempre tem um guia judeu com a gente e tem um guia brasileiro, que é o que nós que vamos daqui. E eu pude perguntar o que ele comia. Comia realmente, mas não tem gente aqui no Brasil que come sá, come não sei o quê, né? Comia um gafanhoto silvestre com mel. Ok? É o que os guias me diziam. Simone, o Bar Minas Gerais, o DIU de hormônio é abortivo? DIU é dispositivo intrauterino, que a mulher usa para não ter fecundação, não engravidar. Olha, eu conversei com um médico católico, ginecologista e obstetra, e ele me disse que este DIU pode ser abortivo. Não é em toda a fecundação, mas o que acontece? Ele impede, muitas vezes, o óvulo de colar na parede do útero, a chamada nidação. Então, o óvulo fecundado, o embrião, ele acaba despregando e acontece o aborto. Por quê? Por causa da quantidade de hormônio que o DIU libera. Então, esse médico católico, meu amigo, não vou dizer o nome dele aqui, né, não convém, mas ele me disse que ele recomenda para as pacientes dele católicas não usar o DIU de hormônio. Não sou médico,
Não vou dar a minha opinião, porque não entendo do assunto. Pode passar. Como faço para me livrar do peso dos pecados que cometi, mesmo já tendo me confessado? Olha, essa coisa aqui repete muito. A pessoa se confessou, está perdoada. O que está faltando para essa pessoa? Ela perdoar a ela mesma. Deus já te perdoou. Por que você não se perdoa? Quem fica carregando a culpa do pecado que já foi perdoado, não está confiando no perdão de Deus. Então você tem que se perdoar. Ok? E por que a gente não se perdoa? Aí, gente, tem um livro. Esse livro aqui explica isso, ó. Não é meu, não. Esse livro aqui é baseado em São Francisco de Sales, doutor da igreja. A arte de tirar proveito das próprias falhas. Sabe o que ele fala aqui? Sabe por que a gente não se perdoa? Porque nós somos orgulhosos. Ele diz, é um orgulho refinado. Eu não me conformo de ter feito aquilo. Eu não podia ter feito aquilo. Imagina eu, professor Felipe, pregador, cometer aquele pecado? Sim, eu posso cometer sim. Eu sou miserável como todo mundo. Eu não posso ficar com esse orgulho besta de que não, eu não... Que é isso? Aí eu não me perdoo. Está entendendo por que eu não me perdoo? É o orgulho espiritual. Entenderam? São Francisco de Sales, nesse livro aqui, que foi escrito por um padre muito bom, chamado Joseph Tissot, mas é toda a filosofia de São Francisco de Sales, explica essa questão da gente ficar carregando esses remorsos, essas culpas, que já foi perdoado pela igreja. Ok? Muito bem, gente. Então, olha, chegamos ao final do programa, graças a Deus, deu para responder bastante perguntas. Quero mostrar mais uma vez o livro do Scott Hahn, que saiu esta semana, né? Lord, have mercy. Senhor, piedade. Estamos no ano da misericórdia, né? Ele diz como a confissão pode ser para você realmente um sacramento de cura, como diz o catecismo da igreja. E esse homem escreve com uma profundidade, né? A minha secretária que fez a revisão desse livro falou, professor, que coisa impressionante. É mesmo. Né? A Fabianinha me disse, professor, que coisa linda esse livro. Está aí. Fiquem com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!